Nesse vídeo, a gente vai explorar por que você não sobreviveria ao mundo devastado de Fallout. E não é só por causa dos supermutantes ou dos Deathclaws. O perigo real começa muito antes disso. A Vault-Tec construiu 122 abrigos, mas apenas 17 eram de fato refúgios seguros. O resto foi criado como experimentos cruéis, feitos para ver como as pessoas quebrariam sob pressão. E mesmo que você desse um jeito de sair vivo de lá dentro, a sobrevivência não ficava nada mais fácil. A tecnologia falhava, a água acabava e a radiação distorcia a biologia, transformando a vida em predadores mais fortes do que você. Antes de começar, se você curte a mistura de ciência real com o universo de Fallout, já deixa o like e comenta qual Vault você acha que quebraria primeiro. A verdade é que os Vaults nunca foram pensados para salvar ninguém. Imagina o caos das bombas caindo, a correria para se enfiar no abrigo e aquelas portas de aço se fechando. Parece que você conseguiu sobreviver, mas a real é outra. De todos os 122 Vaults espalhados pelos Estados Unidos, só 17 eram de controle, funcionando de verdade como prometido. O resto era laboratório humano, experimentos para estudar o comportamento das pessoas sob pressão. No dia em que você entrou, deixou de ser um cidadão protegido e virou cobaia nos dados de alguém. O Vault 11 é o melhor exemplo. Por fora, parecia uma comunidade normal, mas os moradores eram obrigados a eleger, todo ano, uma pessoa para ser sacrificada. Senão, todos morreriam. Imagina votar para decidir qual vizinho vai ser morto. Você teria coragem? Esse era o teste: transformar o dever cívico em traição autorizada. Isso lembra muito o famoso experimento da prisão de Stanford, de 1971. Em que voluntários colocados no papel de guardas passaram a abusar dos outros em pouquíssimo tempo. Pessoas comuns, quando colocadas sob pressão de regras e autoridade, fazem coisas extremas. O Vault 11 não era só ficção, era uma versão cruel desse mesmo princípio. O Vault 92 explorava outro ponto fraco: a confiança na arte. Músicos e artistas entraram acreditando que estavam preservando a cultura para o futuro. Na prática, eles foram bombardeados com ruídos subliminares transmitidos pelos próprios sistemas de som. Estudos com infrassom e sons dissonantes já provaram que podem causar ansiedade, paranoia e até alucinações. A Vault-Tec simplesmente transformou a arte, que deveria unir as pessoas, em gatilho de loucura. Já o Vault 112 foi ainda mais longe, tirando até a ideia de espaço compartilhado. Os moradores eram presos em cápsulas de realidade virtual, controlados por um supervisor sádico. Hoje a gente já sabe, através de estudos sobre VR, que longos períodos imersos em simulação podem alterar memória e até a percepção do tempo. Em laboratório, voluntários perderam noção das horas, jurando que minutos duraram muito mais. Agora imagina passar anos assim, sem ter como saber o que é real. O Vault 112 não testava a sobrevivência de uma comunidade, mas a resistência da própria identidade humana. E nem tudo vem dos jogos. O Vault 4, mostrado na série de Fallout, aceitava refugiados prometendo segurança. Só que, na real, transformava cada novo morador em cobaia genética. Isso não é tão distante do mundo real. Basta lembrar do infame experimento da sífilis de Tuskegee, quando populações vulneráveis foram usadas como ratos de laboratório sob o pretexto de tratamento médico. O Vault 4 foi inspirado diretamente nesse tipo de crueldade histórica. Se você olha o quadro geral, dá para ver o padrão. A Vault-Tec vendia segurança como se fosse o futuro da humanidade, mas por trás da máscara estava um jogo sombrio. Cada Vault era um experimento, reduzindo famílias e comunidades inteiras a variáveis num laboratório humano. Eles não foram feitos para durar. Foram planejados para quebrar sob pressão, só para que alguém pudesse estudar o que acontece quando tudo desmorona. E tinha motivo. A Vault-Tec e depois a própria Enclave não faziam isso por diversão. Queriam dados sobre obediência, paranoia, genética, psicologia, até sobre como a confiança se desfaz. Essas informações alimentariam planos de longo prazo, desde reconstruir a sociedade até preparar colônias multigeracionais, talvez até fora da Terra. Em outras palavras,
Os Vaults não eram seus botes salva-vidas. Eram laboratórios para alimentar o plano de fuga de outros. Por isso, as paredes de segurança estavam cheias de armadilhas escondidas. Não foram erguidas para proteger as pessoas comuns, mas para explorá-las. Seja pela tortura psicológica, manipulação sensorial, prisão digital ou violações genéticas, os Vaults não eram sobre sobrevivência, mas sobre testar até onde um ser humano pode ser esticado antes de se quebrar por completo. Então, mesmo que você passasse da porta de aço, a verdadeira luta não era contra a radiação lá fora, ou a escassez de recursos. Era contra um sistema inteiro criado para esmagar sua mente e seu corpo por dentro. Sobreviver em Fallout quase sempre dependia de sistemas frágeis, feitos com um único ponto de falha. O exemplo mais famoso é o do Vault 13 e seu Water Chip, um chip de reciclagem e bombeamento de água. Quando essa única peça quebrou, toda a comunidade recebeu uma contagem regressiva, 150 dias dentro do jogo antes que os reservatórios secassem. Centenas de vidas penduradas em um dispositivo menor que a palma da mão. E o pior, não havia como construir outro dentro do Vault. A fragilidade da existência ficou escancarada na hora em que anunciaram. Sem água, a morte era questão de tempo. E isso nem é tão distante da vida real. Nossas cidades modernas também desabam quando um sistema essencial falha. Em 2003, por exemplo, um apagão gigante deixou 55 milhões de pessoas nos Estados Unidos e Canadá sem energia. Em poucos dias, serviços de emergência falharam, estações de tratamento de água pararam e cadeias de abastecimento de comida ficaram comprometidas. Fallout só exagera esse problema. Ali não existe rede de apoio, não tem cidade vizinha mandando ajuda, nem técnicos para consertar nada. Quando a infraestrutura quebra, tudo acaba junto. E fora dos Vaults, a vida não fica mais fácil. A radiação contamina a água da superfície, tornando rios e reservatórios inseguros. Beber água com isótopos como Césio-137 ou Estrôncio-90, na vida real, causa envenenamento interno por radiação, que destrói órgãos ao longo de meses ou anos. No deserto de Fallout, cada gole vira um risco. Às vezes você encontra um estoque limpo de antes da guerra, mas na maioria das vezes sobra só água de escoamento tão irradiada que mantém você vivo no curto prazo enquanto planta doença no seu corpo. A comida também não era nada confiável. O Vault 22 é o melhor lembrete disso. A ideia era criar plantas que se regenerassem sem fim, mas o experimento com fungos saiu do controle. Na vida real, fungos como o Cordyceps já transformam insetos em zumbis, controlando seus corpos até matarem o hospedeiro. Agora imagina isso adaptado para humanos. É colapso respiratório na certa. No Vault 22, a linha entre alimento e ameaça desapareceu, e os próprios cuidadores viraram hospedeiros do que deveriam cultivar. Fora dos laboratórios, a radiação deixava a agricultura quase impossível. O solo se tornava um inimigo invisível, cheio de isótopos que deformavam o DNA. Em Chernobyl, por exemplo, já se registraram flores com múltiplas cabeças, sementes que quase não germinam e árvores atrofiadas. Em Fallout, até dá para plantar, mas o resultado era imprevisível, comida que tanto podia te alimentar quanto te envenenar. Animais também sobreviveram, mas em formas distorcidas, onde a carne carregava tanto veneno quanto nutrição. A ideia romântica de reconstruir tudo com ferramentas simples e sementes logo desmorona diante de um ambiente ativo em te destruir. E mesmo quando você pensa, mas a tecnologia resolve, vem outra rasteira. Pip-Boys ajudam a mapear e organizar recursos. GECK-6 prometem terraformar terras e reiniciar sociedades. Mas todos esses equipamentos têm o mesmo problema. São raros e impossíveis de reproduzir. Na vida real, chips avançados já dependem de minerais raros e fábricas ultra limpas. Se a cadeia de produção colapsa, ninguém no pós-apocalipse vai fabricar outro. É por isso que, em Fallout, sobrevivência não é uma questão de coragem, mas de sistemas frágeis que precisam continuar funcionando.
Basta um chip quebrar, uma colheita mutada ou uma ferramenta insubstituível sumir para acabar não só com a sua jornada, mas com toda a comunidade que depende de você. O colapso nesse mundo não vem com explosões cinematográficas. Ele chega silencioso, no estalo de uma engrenagem que não gira mais. Depois que a tecnologia e os recursos colapsam, o verdadeiro desafio passa a ser o próprio ambiente, um mundo mutado contra você. Horas depois das bombas caírem em 2077, a superfície da Terra não estava só queimada, estava permanentemente alterada. A radiação não simplesmente apagou a vida, mas distorceu geneticamente ecossistemas inteiros, transformando florestas, rios e animais em versões hostis e irreconhecíveis. A Terra deixou de ser um lar para os humanos e passou a favorecer criaturas que prosperam em condições onde a gente simplesmente não consegue viver. Os supermutantes são talvez o exemplo mais famoso. Eles não surgiram naturalmente, mas foram criados à força pelo vírus de evolução forçada, o temido FEV. O resultado foi força física absurda, resistência a doenças e à radiação, mas com o preço da infertilidade e da perda da identidade humana. Na vida real, a edição genética com CRISPR-Cas9 já mostrou que basta um pequeno ajuste no DNA para mudar características inteiras em plantas e animais. Os ghouls nasceram de outra forma, absorvendo radiação extrema com o tempo. O caso mais famoso foi o Vault 12, cuja porta nunca se selou direito durante a Grande Guerra. Os moradores não saíram vivos e intactos, mas como as primeiras criaturas de Necrópolis. O processo deu a eles algo inacreditável: imunidade à radiação e ao envelhecimento. Só que, na realidade, a radiação destrói DNA, acelera a morte celular e aumenta riscos de câncer como leucemia. Ainda assim, existem paralelos curiosos, como os tardígrados, micro-organismos capazes de produzir proteínas que protegem o DNA da radiação. Fallout só leva essa ideia ao extremo, transformando humanos em aberrações que sobrevivem à radiação, mas perdem sua humanidade no processo. E não são só os humanos que viram monstros. O deserto de Fallout é cheio de predadores impossíveis pela biologia real. Red Scorpions, por exemplo, chegam a tamanhos descomunais e têm venenos letais. Na vida real, artrópodes não crescem tanto por limitações do exoesqueleto e do transporte de oxigênio. O maior escorpião da Terra mal passa dos 25 centímetros. Para que um Red Scorpion fosse viável, o planeta precisaria de uma atmosfera com quase 30% de oxigênio, algo que só existiu na Era Carbonífera, há 300 milhões de anos. Como isso não existe no mundo de hoje, Fallout simplesmente ignora a biologia e deixa você lidar com monstros impossíveis. E aí vem os Deathclaws, a ameaça definitiva. Criados originalmente pelo exército dos Estados Unidos como armas biológicas antes das bombas, eles escaparam para o mundo pós-guerra e viraram predadores supremos. Combinam força bruta, velocidade e até inteligência estratégica. Na prática, eles são mais próximos de supersoldados geneticamente engenheirados do que de animais. Hoje em dia, cientistas já conseguem inserir genes de uma espécie em outra, como fazer plantas brilharem usando DNA de águas vivas. Fallout imagina isso aplicado em predadores, criar máquinas de caça vivas, feitas para você perder. Encarar um Deathclaw não é luta, é sentença, e até as plantas se tornaram armas. O Vault 22 mostra bem isso. Cientistas queriam criar plantações infinitas, mas acabaram produzindo esporos que infectaram os próprios cuidadores, transformando-os em híbridos grotescos. Só que não é só a biologia mutada que te ameaça, é também o poder. Facções como a Irmandade de Aço ou a Enclave controlam a tecnologia restante e as poucas fontes de água limpa. No nosso mundo, guerras já foram travadas por petróleo e acesso à água. Em Fallout, os recursos escassos funcionam da mesma forma. Quem controla, manda. Para o andarilho comum, sobreviver significa se submeter a quem tem armas, médicos e comida. Independência, nesse caso, não é liberdade, é fraqueza. No fim, a radiação não só envenenou o ar e a água, mas redefiniu as regras da vida. Humanos, animais e até plantas se tornaram ameaças. Mesmo que os Vaults não te destruíssem
e os sistemas frágeis não colapsassem, o mundo lá fora já foi moldado para trabalhar contra você. Um ecossistema inteiro feito para garantir que a sua espécie não tenha chance. Você não sobreviveria em Fallout porque, no fundo, a sobrevivência nunca foi o objetivo. Os experimentos da Vault-Tec te transformavam em dado de pesquisa. A infraestrutura frágil, como o Water Chip do Vault 13, deixava toda a comunidade a um passo do colapso. E o deserto pós-guerra trocou ecossistemas naturais por mutações genéticas, predadores impossíveis e facções que guardam os últimos recursos como tesouros de guerra. E se hoje, em plena paz, já vemos como água, energia e comida são vulneráveis, dá para imaginar como seria encarar um colapso total como o de Fallout? A resposta é dura, não tem final feliz. E aí, qual Vault quebraria você primeiro? O sacrifício do Vault 11, o ruído enlouquecedor do Vault 92 ou a simulação infinita do Vault 112? Conta aqui nos comentários. No fim, os Vaults e o deserto não são só histórias de monstros, mas de ética em experimentos e de sistemas frágeis que não aguentam a pressão. E é exatamente por isso que, muito provavelmente, você não sobreviveria.